La Gostaria, verdad que se me había olvidado. eu tinha esquecido. Si hay alguna pregunta, comentario que quisieran hacer, algunos todavía están volviendo, pero me gustaría ver si tiene alguna pregunta, anímese a hacerlo, le pasamos un micrófono. Gostaria se há algumas perguntas ou algum comentário. Aqui temos microfone à disposição. Y podemos intercambiar algunas ideas Então también. podemos trocar algumas ideias. Levanta la mano así te Pode levantar vemos, sua mão ¿ya? quem tem alguma pergunta. Não tantos de uma vez, por favor. Voy a esperar un poquito porque lo sorprendí con esto, entonces, para que piensen antes de seguir. Vamos esperar um pouquinho para vocês pensarem antes de continuar. Bien, ¿alguna pregunta? Alguma pergunta? Hable ahora o tendrá que esperar. hasta Fale después. agora ou senão vai ter que esperar. Bueno, Ok. a la 1, a las 2. 1, 2, Ok. ok. Vamos a seguir Vamos continuar. con un tema muy importante en cuanto a la educación en sí. Um tema muito importante em relação à educação em si mesma. Es una de las presuposiciones de educación, que es el concepto del ser. E dos pressuposições que é o conceito do ser. Recuerde que tenemos 3 cosmovisiones, Lembra que temos 3 cosmovisões. pero ahora vamos a hablar especialmente, confrontar la cosmovisión bíblica E agora vamos a confrontar especificamente, vamos falar da cosmovisão bíblica, con la cosmovisión humanista racionalista. confrontar essa cosmovisão bíblica com a humanista racionalista. Vamos a dejar de lado la panteísta Vamos por a ahora. deixar de um lado a panteísta. Cuando preguntamos por el ser, Quando perguntamos pelo ser, la pregunta es, ¿qué es el ser humano? perguntamos o que é o ser humano. Y la respuesta no es igual en cada cosmovisión. E a resposta não é a mesma em cada cosmovisão. Esta pregunta que se llama ontológica, Nessa pergunta que chamamos da en el ontológica, concepto humanista es lo siguiente. o conceito humanista é o seguinte: o ser não é criado, produto de um acidente que alcança o seu desenvolvimento e perfeição através de uma longa cadeia evolutiva. Evolutiva. Sí. Es decir, aquí en este concepto el ser humano no es creado. Aqui então o ser humano não é criado. Si no es creado, no hay un autor, Se não foi criado, não existe um autor, no hay un fabricante. não há um fabricante. Entonces, ¿qué respuesta nos queda? Então que resposta fica? Fue producto de una larga cadena de casualidades. Foi produto de uma longa corrente de casualidades. Una especie de suerte a través del tiempo constante. Um tipo de sorte, de azar, num período constante. Y eso dio origen al ser humano. E isso deu origem ao ser En humano. el concepto bíblico, O conceito bíblico, el ser, ahí puedes leer, o ser é criado por Deus à sua imagem e semelhança. Deus lhe dá valor e o seu significado. es decir, hay una diferencia. En este caso sí es creado, Nesse caso, se é criado, y no cualquier creación, e não é qualquer tipo de sino criação, a su imagen y semejanza. mas a sua imagem e semelhança. En otras palabras, el hombre es parecido a Dios. Em outras palavras, o homem é parecido com Deus. Es decir, tiene inteligencia como la tiene Dios, Tem inteligência como Deus tem, tiene emociones, tem emoções, tiene libertad, tem liberdade y el hombre tiene espíritu como también Dios es espíritu. e tem espírito como Deus também tem espírito. Y entonces aquí tenemos dos grandes
diferentes puntos de partida. Então aqui temos então dois tipos de partida completamente diferentes. Pero además, Mas além hay una disso, diferencia entre los elementos que integran el ser. há diferença nos elementos que conformam esse ser. En una cosmovisión bíblica, Numa cosmovisão bíblica, según dice la Biblia, hay tres elementos. existem três elementos. Nuevamente, no les estoy hablando de Biblia como religión, Não estamos falando de Bíblia como religião, sino estoy hablando para definir al ser humano desde una cosmovisión bíblica. mas a ideia é definir o ser humano a partir de uma cosmovisão bíblica. Y en ese texto E nesse texto, define al ser humano como tres elementos: define o ser humano com três elementos: espíritu, espírito, alma, alma, cuerpo. corpo. Aunque ustedes son estudiantes universitarios, Embora vocês sejam estudantes universitários, me gustaría que lo repitieran conmigo los tres elementos del ser: gostaria que repetissem comigo os três elementos do ser: espíritu, espírito, alma alma y cuerpo. e corpo. Es decir, ustedes pueden ver que hay tres elementos. Aí vocês veem que tem três elementos. Muy bien, en una cosmovisión humanista Numa cosmovisão humanista, no existen tres elementos, não existem três elementos, solamente dos. apenas dois. Si usted recuerda aquella máxima griega que Si usted- todos conocemos, Se você lembra aquela máxima o principio griego, princípio grego, él decía así: Él falaba mens así. sana en corporum sanum. mente sana, Él decía en latín, ¿no? Mente Mens sana. sanum en corporum sano, que era mente mente sana mente sana en cuerpo sano. em corpo sano. ¿Cómo estaba definido por los griegos el ser humano? Mente sana, Mente sana, Mente. corpo sano. Mente, cuerpo. corpo, Dos elementos. dois elementos. ¿Qué dijimos en la cosmovisión Que bíblica? falamos ¿Cuántos da elementos cosmovisão- son? Quantos elementos são da cosmovisão bíblica? Tres. Es decir, que en unos son tres y en otros son dos. Num deles são três e no outro são dois. Antes de llegar a las conclusiones, Antes- déjenme decirles Antes de chegar a uma conclusão, gostaria de dizer: en qué consiste el espíritu. em que consiste o espírito? El espíritu consiste en la parte del ser que se relaciona con Dios y con el mundo espiritual. Que consiste na parte do ser que se relaciona com Deus e com o mundo espiritual. El alma A alma está compuesta por la mente, está composta pela mente, las as emociones emoções y la voluntad. e a vontade. Y luego viene el cuerpo, E depois vem o corpo, que no necesito decirles cómo está compuesto porque ¿Qué? es bastante obvio. que não preciso dizer para você como ele está composto, porque é muito óbvio. Quizás el emblema o representante principal del alma podríamos decir que es la mente. Então, poderíamos dizer que o principal representante da alma é a mente. Si quiere llamarlo también, podría llamarlo con el nombre de la razón. Poderia chamar ele também de razão. Entonces, en el concepto bíblico Entonces, existen espíritu, Então, no conceito bíblico existe espírito, alma, alma, que también tiene mente, emociones que também tem mente, y emoções voluntad, e vontade, y el cuerpo. e corpo. Pero en el concepto humanista Mas no conceito humanista, no está presente el espíritu. ¿Por qué no? No está presente el não espíritu. está, no conceito humanista não está presente o espírito. Porque el espíritu es la parte del ser que se relaciona con Dios. Porque o espírito é a parte que se relaciona com Deus. Si no hay Dios, Se não há Deus, entonces ¿para qué necesitamos el não, espíritu? para que precisamos do espírito? Es una consecuencia lógica Es una de ese con- planteamiento. É uma consequência lógica a respeito dessa pressuposição. Ahora, en nuestro idioma normal, hay veces se confunde el espíritu con el alma. No nosso idioma normal, às vezes se confunde espírito com alma. Algunas personas dicen, hay que cultivar el espíritu. Algumas pessoas falam, devemos cultivar o espírito. Lo que podrías es, escúchate la novena sinfonía de Beethoven. O que poderíamos dizer é, escute a nona sinfonia de Beethoven. O anda a un museo y mira los cuadros de Van Gogh. Ou vá a um museu e observe
os quadros de Van Gogh. Y con eso te vas a cultivar el E espíritu. você vai cultivar o seu espírito. Pero eso no tiene nada que ver con el espíritu. Mas isso não tem nada a ver com o espírito. Eso tiene que ver con el alma. Isso tem a ver com a alma. Y puede ser que sea muy bueno para enriquecer tu alma E esas então, cosas. provavelmente é muito bom para enriquecer a sua alma. Pero enriquecer el espíritu es solamente el contacto con Dios. Mas enriquecer o espírito é apenas contato com Deus. Es interesante lo que dice allí un verso en Romanos 10:17, que la fe viene por el oír. É importante aí uma expressão que fala em Romanos 10:17 dice que la fe viene por el Que a oír. fé vem pelo ouvir. Y el oír la voz de Dios. E ouvir a voz de Deus. Es decir, la palabra de Dios es lo que te ayuda a crecer en la fe. Ou seja, é a palavra de Deus que ajuda você a crescer na fé. No es un cuadro de Van Gogh, Não é um quadro de Van Gogh. aunque los cuadros de Van Gogh son muy lindos Embora seja muito lindo. y te ayudan a enriquecer tu alma. E ajudam também a enriquecer a sua alma. Pero no es lo mismo. Mas não é o mesmo. Entonces, ¿cuál es el problema? Então, qual é o problema? Todas las actividades del ser humano Todas as atividades do ser humano están definidas por el concepto de ser humano. estão definidas pelo conceito do ser humano. Si el ser humano son dos elementos, Se o ser humano tem dois elementos, toda la actividad del ser humano será definida de acuerdo a esos dos elementos. toda a atividade humana será definida de acordo com esses dois elementos. Entiende que no estamos hablando de religión. Entenda, não estamos falando de religião. Estoy hablando que la actividad política será definida con dos elementos. Estou falando que a atividade política será definida com dois elementos. Es decir, que si el ser humano, en cambio, son tres elementos, Agora, se o ser humano tem três elementos, la actividad política La actividad política será definida a través de los tres elementos. será definida através dos três elementos. La educación será definida a través de los A tres educação elementos. será definida através dos três elementos. Los deportes serán definidos a través de los Os tres elementos. esportes também serão definidos Los através de negocios três serán elementos. definidos Os a través de los negócios tres serão elementos. definidos pelos três elementos. Por ejemplo, Por exemplo, toquemos la educación un poquito. vamos falar um pouco de educação. Sí, educación viene del término latín educare. Educação vem do termo latino educare, ¿Qué significa? Desarrollar al máximo que significa desenvolver ao máximo todas las potencialidades del ser humano. todas as potencialidades do ser humano. Entonces, educar es desarrollar al máximo todos los elementos que el ser humano tiene. Então, educar significa desenvolver ao máximo todos os elementos do ser humano. Si nosotros consideramos que el ser humano solamente es cuerpo y mente, Se nós considerarmos que o ser humano é apenas corpo e mente, entonces educación será desarrollar el cuerpo y la mente del ser humano. então a educação será desenvolver o corpo e a mente do ser humano. Pero si en cambio tenemos la cosmovisión bíblica que el ser humano es espíritu, mente y cuerpo, Mas se nós temos a cosmovisão bíblica que é espírito, mente e corpo, entonces educar será desarrollar los tres elementos del ser humano. ¿Me então explico? educar será desenvolver os três elementos do ser humano. ¿Está siendo claro esto? Los tres Está elementos. entendiendo. Es decir, la definición influye en la definición de educación. Então isso influi na definição de educação. Nosotros entendemos que la educación hoy en día está dirigida principalmente a la mente. Nós entendemos que hoje a educação está focada principalmente na mente. Y decimos, no, lo que pasa es que no podemos hablar de espíritu porque espíritu igual religión. E falamos, não podemos falar sobre o espírito porque espírito é sinônimo de Y esta es una religião. universidad laica, por lo Yes. tanto no podemos hablar del espíritu porque es religión. Então, essa é uma universidade laica, então não podemos falar de espírito porque isso é religião. Y la educación es una educación neutra. Então, e disse que a educação é uma educação neutra. Entonces no podemos hablar de religión. Neutra ou neutral? Bueno, entonces el asunto, muy importante, Então, um assunto muito importante. la definición del ser humano va a afectar la educación. A definição do ser humano afetará a educação. ¿Por qué decimos que no podemos hablar de los principios espirituales en la educación? Por que nós dissemos que não podemos falar dos princípios espirituais na educação? No lo podemos hacer porque la definición de educación contempla dos elementos. Não podemos fazer isso porque o conceito de educação inclui apenas dois elementos. Por ejemplo, si es verdad lo que estoy diciendo, que el ser humano son tres elementos Se é verdade que o ser humano são três elementos y solo consideramos dos, e apenas consideramos dois, lo que sucede es como esta mesa que fue diseñada para tener
tres patas, una mesa que fue diseñada para tener tres patas, Esse aqui por ejemplo, ese trípode como esse tripé que ustedes ven allí, que você está vendo aí. está diseñado para tener tres patas, O design dele é para ter três pernas. por eso se llama trípode, Por isso se chama tripé. si no se llamaría bípode. E não se chamará bípode, não? Así que no soy tan brillante en Eu não esto, sou ¿no? tão brilhante. Es un trípode. Não, esse é um tripé. La cosa que hay que preguntarse es qué pasa si le quitamos una de las tres patas. Mas temos que perguntar, o que acontece se nós tirarmos uma das três pernas? El trípode cae, O tripé vai cair. porque fue diseñado Porque foi feito para tener tres para patas. ter três pernas. Si a ese trípode le sacamos una, cae, Se tirarmos uma das pernas, o tripé vai porque cair. no es suficiente con dos patas. Porque não é suficiente com duas pernas. Ahora, vamos a imaginar que las dos patas del trípode Vamos a son de oro con diamantes. Vamos imaginar que as Las dos patas, duas pernas são de oro ouro, con diamantes. com diamantes. ¿Qué pasa con el trípode? O que vai acontecer com o tripé? Igual se cae. Cai do mesmo jeito. Es decir, que una persona puede tener muy desarrollado su intelecto Isso significa que a pessoa pode ter muito desenvolvido o seu y intelecto puede tener muy desarrollado su cuerpo, e muito desenvolvido o seu corpo, pero todavía la mesa se cae, mas ainda a mesa vai cair. todavía el trípode se cae, Ainda o tripé cai. todavía la educación está coja porque le falta una pata, Ainda a educação está manca porque falta porque una fue pena. diseñado para tres y tiene solamente dos. porque foi preparado, constituído para três e tem apenas dois. Y no solamente pasa con la educación, E não apenas acontece com a educação, pasa con la política. acontece com a política. Pero ¿qué tiene que ver la política Mas con lo espiritual? o que tem a ver a política com o Es espiritual? muy sencillo, si el ser humano Muito simples. es Se o ser espiritual, humano é espiritual, espiritual, y si el ser humano practica la política como e se una o de las ser humano actividades, pratica a política como alguma das atividades, no puede desdoblarse y decir, no, para esta actividad me saco una pata. não, para essa atividade ele não pode dizer, para essa atividade eu tiro uma das pernas, Porque eso es lo que produce un dualismo en la gente. porque isso produz um dualismo, uma dicotomia nas pessoas. Ahora estoy en la iglesia, Agora estou na igreja, en una cosa que se llama em religión. uma coisa que se chama de religião. Entonces aquí sí puedo usar esta pata del Aqui espíritu. posso usar a perna do espírito. Pero ahora no, ahora estoy como profesor en un colegio. Agora não, eu sou professor na escola. Entonces acá no puedo usar porque aquí el ser humano no es tres elementos, sino solamente dos. Aqui não posso usar esse outro porque aqui o ser humano é apenas composto de duas pernas. La pregunta es ¿por qué no? Por que não? ¿Por qué no? Por que não? Porque la educación Por- es neutra. Porque a educação é neutra. Entonces no se mete con religión. Então ela não mexe com religião. ¿Es realmente la educación neutra? É realmente a educação neutra? La educación jamás es neutra. A educação jamais é neutra. Jamás. Jamais. Pero ¿cómo? Si acá no hablamos de religión, Mas como se aqui a gente não fala de religião? entonces es neutra. Mas ela é neutra. Es que la neutralidad É que a no neutralidade está dado por religión, nos, no, no está dado por la religión. no se Com- define por religião. Se define por cosmovisión. Se define por cosmovisão. La educación siempre tiene una cosmovisión detrás. A educação sempre tem uma cosmovisão por trás. Es lo que le sirve de fundamento. É aquilo que serve para ela de No fundamento. está en el aire, Não está no ar. no está neutra. Não é neutra. No es que se basa en cualquier cosa, no, se basa en un fundamento concreto. Não é que está baseada em qualquer coisa. Ela tem um fundamento. La cosmovisión puede ser religiosa A cosmovisão pode ser religiosa o no religiosa. ou não religiosa. Podría ser una cosmovisión humanista atea, Poderia ser uma cosmovisão humanista atea. pero tiene una definición concreta que hace que no sea neutra. Então tem uma definição concreta que faz com que ela não seja neutra. Por ejemplo, si yo estoy diciendo que todo lo que sucede cuando veo el cuerpo humano, Então, se eu observo Eu vejo o corpo humano. o corpo humano, y entonces me doy cuenta então eu percebo la perfección que hay en el cuerpo a humano. perfeição que há no corpo humano. Y digo, estas cosas es realmente fruto de las casualidades. Então eu digo, isso aqui é fruto do acaso. Lo puedo decir en forma directa Posso falar isso diretamente o indirecta. ou de La forma indirecta a maneira indireta es no mencionando
al creador o fundador o inventor de eso. E não mencionando o fundador, o criador, o inventor disso. Si yo estuviera acá con ustedes Se eu estivesse aqui com vocês, y de pronto menciona a todos menos a uno, então eu falo de todos, menos de um, y de esa persona no la menciono nunca, e essa pessoa eu não falo nunca dela, no es que yo soy neutral, não é que eu sou neutro. yo estoy desconociendo a esa Eu persona. estou apenas desconhecendo essa Y pessoa. aunque esa persona está en la E clase, embora essa pessoa esteja aqui na yo aula estoy presente, actuando como que esa persona no tiene nada que ver con la clase. eu estou agindo como se essa pessoa não tivesse nada a ver com essa aula. Eso es lo que ha pasado en educación. Isso que aconteceu com a Cuando educação. nosotros hemos sacado a Dios de la educación Quando nós temos tirado Deus da educação y lo hacemos a través, sencillamente lo dejamos con la indiferencia nomás, de Ya. ni siquiera nombrarlo, e abandonamos Ele de maneira indiferente, sem nomeá-lo, estamos en una cosmovisión netamente humanista racionalista. estamos em uma cosmovisão humanista racionalista. Cuando nosotros atribuimos lo que vemos a la sabia madre naturaleza, Quando nós atribuímos tudo o que vemos à mãe natureza, estamos en una cosmovisión panteísta. estamos em uma cosmovisão Y panteísta. cuando lo atribuimos a un creador, E quando nós atribuímos Ele a um Criador, entonces estamos en una cosmovisión bíblica. então estamos em uma cosmovisão bíblica. No hay neutralidad. Não existe Es neutralidade. una, la otra o la otra. Será uma, ou outra. No hay neutralidad. Não há neutralidade. Ahora quiero decirle algunas cositas sobre esto. Então, vou falar algumas coisas sobre isso aqui. Cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de la sabia madre naturaleza, Quando nós falamos a respeito da sábia mãe natureza, es una cosmovisión panteísta. é uma cosmovisão panteísta. Y el panteísmo E o panteísmo es el fundamento de dos grandes religiones. é o fundamento de duas grandes Una religiões. se llama hinduismo Uma se chama hinduísmo y la otra se llama budismo. e a outra se chama de budismo. Así que rompemos la tan mentada neutralidad cuando hablamos de panteísmo. Então, quando falamos de panteísmo, quebramos aquela nossa neutralidade. Y cuando nosotros atribuimos o dejamos ausente a Dios y lo atribuimos todo a causas naturales, Quando nós abandonamos Deus e atribuímos todo o que existe a causas naturais, estamos en una cosmovisión bien definida, naturalista y atea. estamos em uma cosmovisão bem definida, naturalista atea. Por lo tanto, también se rompe la neutralidad. Aí também está quebrada a neutralidade. Y cuando hablamos que es Dios el que creó todas las cosas, Então, quando falamos que é Deus que criou todas essas coisas, ¿se rompe la neutralidad o no? se quebra a neutralidade ou não? Sí se quiebra, É quebrada também a neutralidade. porque la educación jamás es neutra. Porque a educação nunca Eso é neutra. es una mentira, Isso é uma mentira, no es cierto. não é verdade. Y cuando hablamos de educación laica, E quando falamos de educação laica, ¿usted sabe por qué nace la educación laica? você sabe por que nasce a educação laica? Era para que las escuelas no estuvieran bajo una institución Era llamada para- Iglesia Católica, pero podría haber sido llamada de otra manera. Não era para que as escolas não estivessem debaixo de uma instituição, a Igreja Católica. No significaba que Dios se lo sacara a Dios de la educación. Isso não significava que devíamos tirar Deus da educação. Era una cuestión de institución con institución. Era uma questão de instituições. Era la institución Estado con la institución universidad o con la institución colegio. Era a instituição Estado, colégio, Pero no era sacar a Dios de las aulas. mas não era tirar Deus das aulas. Eso es un extremismo al cual se llegó a través de una cosmovisión naturalista. Esse foi o extremo ao qual se chegou por causa de uma cosmovisão Cosmo- atea. Sí, atea, está bien, Atea. humanista. ¿Cómo se va formando la educación? Como vai se formando a educação? Los cristianos comienzan a producir algunos cambios profundos. Os cristãos começaram a produzir algumas mudanças profundas. En Grecia y en Roma dijimos que la mujer no tenía valor. Na Grécia e em Roma falamos que a mulher não tinha valor. Entonces, ¿por qué educarlas? Então, por que temos que educá-las? Los cristianos Os cristãos cambian el paradigma. mudam esse paradigma. Hombre y mujer tienen el mismo valor. Homem e mulher têm o mesmo significado. e La valor. mujer era analfabeta, ignorante, tanto en Roma como en Grecia, salvo excepciones, claro. A mulher em Grécia e em Roma era analfabeta, com algumas exceções. Los cristianos proclaman que las escuelas tienen que ser para hombres y para Os mujeres. cristãos proclamam que as escolas devem ser para homens
e mulheres. Y son los que comienzan las escuelas para mujeres en el siglo VI. E são os que começam escolas para mulheres no século VI. La educación era para las clases más altas de una sociedad. A educação era para as elites de uma sociedade. Los cristianos proclaman que como todas las personas son creadas a imagen de Dios, son todas iguales. Os cristãos proclamam que como todas as pessoas foram feitas à imagem e semelhança de Deus, são todas iguais. Por lo tanto, la educación tiene que ser para todos. Então a educação deve ser para todos. A eso se llamó educación universal. Isso foi chamado de educação universal. Más adelante, Mais para frente, son los cristianos los que van a crear las universidades. serão os cristãos que criarão as No universidades. es que crearon la universidad, una universidad en particular Não é que eles solamente. criaram uma universidade em particular. Crearon el concepto de universidad. Criaram o conceito de universidade. Nace el concepto de universidad en el siglo VI después de Cristo, Nasce o conceito de universidade no século VI depois de Cristo, con un grupo cristiano llamado los benedictinos. com um grupo de cristãos chamados os benedictinos. Ellos creían que había que entrenar a los misioneros en 7 artes o en 7 disciplinas básicas. Eles acreditavam que os missionários deviam ser treinados em 7 áreas. Y entonces los comenzaron a entrenar en esas áreas. Então eles começaram a treinar eles nessas áreas. A eso se le llamó quatrivium, así, Isso era chamado de quatrimium y trivium. e trimium. Era 4 disciplinas más 3 disciplinas, Era hacían 4 7. disciplinas mais 3 disciplinas que faziam Y el 7. objetivo era que estuvieran bien preparados para ser misioneros. E o objetivo era que eles estivessem muito bem preparados para serem missionários. Ese fue el objeto. Esse foi o objetivo. En el siglo XI se forma la primera universidad, No século XI é formada a primeira la universidade, Universidad de Bolonia. a Universidade de Bolonha. Y poco más tarde, la Universidad de París. E pouco depois a Universidade de Paris. Estas dos universidades estaban basadas en los principios bíblicos. Essas duas estavam baseadas nos princípios bíblicos. La Biblia era el centro. A Bíblia era o centro. Se formaron varias universidades en Europa Se con formaron principios bíblicos, várias universidades na Europa, com Prácticamente princípios bíblicos. todas. Praticamente todas, incluyendo Oxford y Cambridge, incluindo Oxford e Cambridge, que fueron las universidades más importantes de Europa establecidas en Inglaterra. que foram as universidades mais importantes na Europa, estabelecidas lá na Inglaterra. Más tarde nacieron las universidades en Estados Unidos, Depois nasceram as universidades nos Estados Unidos, entre esas Harvard, Princeton y Yale. entre elas Harvard, Princeton e Yale. Y estas 3 universidades fueron formadas no solamente con principios bíblicos, E essas universidades foram formadas não apenas com princípios sino bíblicos, fueron formadas por iglesias evangélicas. mas elas foram formadas pelas igrejas Las evangélicas. As 3. Y el propósito principal era entrenar a los pastores. E o objetivo principal era treinar os pastores. Es decir, que las universidades como institución Entonces- nacen de los cristianos basado en principios cristianos. Então, as universidades nascem debaixo de princípios cristãos para treinar os cristãos. Isso. Sí. Es decir, allí comenzó porque Dios era el centro, la Biblia era el centro. Assim começou, porque Deus era o centro e a Bíblia era o centro. Usted puede ver recorriendo las universidades en Europa la cantidad de hombres que salieron entrenados por esas universidades, cristianos. Você pode ver homens que, através da história, foram treinados na Europa nessas universidades cristãs. Y comienza con ellos lo que se llamó el concepto moderno de ciencia. E com eles começa o conceito moderno de ciência. El concepto primero de ciencia comienza con 3 padres franciscanos. O primeiro conceito de ciência começa com 3 padres El franciscanos. primero se llamó Grosseteste, O primeiro Roberto Grosseteste. se chamou Roberto Grosse Dexter. El segundo se llamó Roger Bacon. O segundo chamava Roger Bacon. Y el tercero se llamaba Guillermo de Ockham. E o terceiro era Guilherme de Ockham. Y los 3 son considerados los precursores de la ciencia moderna. E os 3 são considerados precursores da ciência moderna. Hombres cristianos que leían la Biblia. Homens cristãos que liam a Bíblia. De ahí nació el concepto de ciencia como lo conocemos hoy. Aí nasce o conceito de ciência como nós conhecemos hoje. Existía antes descubrimientos científicos. Antes existiram descobrimentos Los científicos. chinos ya sabían de la pólvora y todo Aí esto. aparece o descobrimento da pólvora e outros descobrimentos. Mucho antes. Muito antes. No, los árabes tenían los números arábigos y todo eso. Os árabes tinham criado os números. Pero generalmente
esos eran o descubrimientos aislados Esses normalmente eram descobrimentos isolados o eran basados principalmente en una ciencia deductiva como la matemática. ou estava baseado em uma ciência dedutiva como a matemática. Pero el concepto de ciencia que tenemos hoy es un concepto inductivo. Mas o conceito de ciência que nós temos hoje é o conceito indutivo. Y es un concepto que se basa en la observación y en la experimentación. Esse é um conceito que se baseia na observação e na experimentação. Y esos hombres son los grandes precursores de la E ciencia. esses homens então são os grandes precursores da ciência Los moderna. tres eran cristianos y lectores de la Biblia. Os três eram cristãos e leitores da Bíblia. ¿Por qué los cristianos fueron los que inventaron o, digamos, fueron estos precursores de la ciencia? Por que foram esses cristãos os precursores da ciência? Porque ellos entendieron, Porque eles entenderam, leyendo la Biblia, lendo a Bíblia, que Dios era un Dios racional. que Deus era um Deus racional. En un concepto panteísta esto no se aceptaba. Num conceito panteísta, isso não era aceito. Cuando yo voy a India actualmente, Quando eu vou para a Índia atualmente, voy por una calle y hay un árbol vou por uma rua e tem uma árvore aí. y se construye un muro al lado del árbol E eu construído um muro ao redor da y se árvore. pone una puertita. E coloca uma porta ali. La gente entra por la puertita A pessoa entra pela porta y adora al árbol. e adora a árvore. A 2 cuadras 2 quarteirões depois, hay otro tem árbol uma outra árvore, que también es Dios que também é Deus. y se lo adora de la misma manera. E é adorado do mesmo jeito. El punto, ¿cómo yo me puedo poner a estudiar un árbol si el árbol es Dios? Então, o ponto é, como eu começo a estudar uma árvore, se essa árvore é Deus? No lo puedo estudiar. Eu não posso estudar Y ele. ese era el problema que tenían las personas. No podían estudiar, digamos, las cosas de la creación porque no era creación, era Dios. Esse era o problema que tinham as pessoas. Então, eles não conseguiam estudar a criação porque a criação era divina. Los pocos médicos en Grecia como Galeno, Hipócrates, Os poucos médicos na Grécia, como Galeno e Hipócrates, eran muy combatidos justamente porque ellos estaban cometiendo un tipo de sacrilegio. lutavam contra ele porque eles estavam cometendo um tipo de sacrilégio. Dios era la naturaleza. Deus era a natureza. ¿Cómo uno iba a cortar y estudiar Como la naturaleza que es iba a Dios? perfurar, estudar a natureza se é Deus. Pero en el concepto bíblico, Mas no conceito bíblico, la naturaleza no es Dios. a natureza não é Deus. Dios es el creador Deus é o Criador y la naturaleza no es naturaleza, sino es creación. e a natureza não é natureza, é criação. Este concepto de ciencia Esse conceito de fue el que ciência permitió desarrollarla. foi que permitiu, Ahora sí Desenvolverla. puedo investigar porque es creación de Dios, no es Dios. pode ser investigada, pesquisada, porque não é Deus. No comete un sacrilegio. Não estou cometendo um Y sacrilégio. eso fue lo que empezó a desarrollar la E ciencia. isso permitiu então o desenvolvimento da ciência. Así que la ciencia, el concepto de ciencia como lo conocemos hoy, fue desarrollado por los cristianos. Então o conceito de ciência foi desenvolvido pelos cristãos. El problema es que más adelante, como veremos mañana, Então o problema foi que mais adiante, como nós observaremos amanhã, la ciencia comienza a independizarse de Dios a ciência começa a se independizar de Deus y comienza a elaborar teorías que las tenemos hasta hoy. e começa a criar teorias que temos elas até hoje. Pero esto será motivo de otra reflexión. Mas isso será Entonces, al tener 2 patas de la mesa, Então, quando nós temos duas pernas na esto es lo mesa, que nos sucede. isso é o que acontece. Se cae la mesa Cai a mesa. y comenzamos a reducir al ser humano E começamos a reduzir o ser humano a su mínima expresión. a uma mínima expressão. Veamos lo que dicen algunos autores. Vejamos o que falam alguns autores. Algunos de ellos llegan a considerar al ser humano ni siquiera 2 elementos, sino 1 o menos de 1. Alguns chegam a considerar os seres humanos até um elemento ou ainda menos de um elemento. Cuando uno ha dejado el concepto bíblico del ser, comienza a reducir cada vez más el ser. Quando nós abandonamos o conceito bíblico do homem, Por ejemplo, este señor Ludwig Feuerbach, por que exemplo, era esse homem, un filósofo Ludwig alemán, Feuerbach, decía, el hombre es lo que come. ele dizia: o homem é o que come. Bueno, Bom, está bien, tá bom. tú eres el bife que te comiste hoy. Talvez você é o buffet que comeu hoje. Claro, está bien que el hombre es lo que, en parte hay verdad en esto, Bom, em parte é verdade, pero es solamente eso. mas apenas é isso. Es muy reduccionista É decir, muito reducionista.
Martin Heidegger decía que el hombre es un ser para la muerte. Martin Heidegger falava: o homem é um ser para a morte. Ya sabemos que nos vamos a morir, pero Não, nós já sabemos que vamos morrer. definir lo que es un ser para la muerte Mas definir que é um ser para a morte no te da muchas ganas de vivir. não dá muita vontade de viver. Bertrand Russell decía que es un paquete de cargas electromagnéticas. Bertrand Russell falava que é um pacote de cargas Bueno, eletromagnéticas. es cierto que hay electricidad y todo esto, pero el asunto es somos eso nomás. É verdade que temos partículas eletromagnéticas, mas somos apenas isso. Sigmund Freud decía que eres el instinto sexual. Sigmund Freud falava: é o instinto sexual. Sí, el sexo es muy importante en el ser humano. Sim, o sexo é muito Pero importante. quiere decir que el no ser humano es sexo y nada más. Mas o ser humano é apenas sexo. Bueno, al ver algunas propagandas de televisión pareciera que es así, ¿no? Quando nós vemos algumas publicidades na televisão, dá a impressão que é isso mesmo. Que hay una freudiciación del entendimiento. Para Karl Marx era el producto de las relaciones económicas. Para Karl Marx era o produto dos relacionamentos econômicos. Es decir, pura economía. El hombre es un ser económico. Por lo Sí, tanto, ya. se define en base a la economía. Então, o ser humano é apenas um ser econômico. Para Spencer era el simple cálculo de probabilidades. Para Spencer era o simples cálculo de probabilidades. No existes. Não existe. Probabilidades nomás. Só probabilidades. Para Hasper eras una experiencia vital. Para Hansel, Jaspers. uma experiência vital. Y para Huxley E para Huxley, era el placer de las drogas. o prazer das drogas. Para Nietzsche era la voluntad de poder, el hombre buscando poder. Eso es todo lo que define su existencia. Para Nietzsche era a vontade de poder. Definia o homem apenas nesse conceito de poder. Todos estos hombres, Todos esses homens, muy inteligentes, muito inteligentes, pero partiendo de presuposiciones falsas, mas partindo de pressuposições falsas, llegan todos a la misma conclusión. chegam todos à mesma conclusão. La vida no merece ser A vivida. vida não merece ser vivida. Vivimos para nada. Vivimos para nada. Porque como definimos el hombre, Porque el ser humano, Como nós definimos o homem, o ser humano, se define todo lo demás. é definido tudo o demais. Por ejemplo, tomemos el caso de la educación sexual. Vamos falar aqui a respeito da educação sexual. ¿Qué es la educación sexual? O que é a educação sexual? Depende cómo definimos al ser humano. Depende de como é definido o ser humano. Si el ser humano es solamente cuerpo, Se o ser humano é apenas um corpo, educación sexual será lo siguiente: educação sexual será o seguinte: aparato reproductor del hombre, aparato reprodutivo aparato do homem, reproductor de la aparato mujer, reprodutivo da mulher. cómo se tienen relaciones Como sexuales, se tem relações sexuais? cómo evitar quedar embarazada Como evitar ficar grávida? y cómo evitar las enfermedades de transmisión sexual. E como evitar as enfermidades de Por lo transmissão tanto, sexual? como Por se usa el tanto, condón. Vamos usar camisinha. Y punto. Pronto. Porque el ser humano está definido como cuerpo. Porque o ser humano está definido como corpo. No sé si acá tienen clase de educación sexual. Não sei se aqui você tem aulas de educação sexual. No, no en la universidad, Não pero na en los faculdade. colegios. Nas escolas? Tem? ¿No tienen? Escolas tem. ¿Tienen? Sim? Ah, sim. Tá. Y seguro que es esto, ¿no es E cierto? seguramente é isso apenas. No hay más. No hay más, porque en mi país es lo mismo. Y en el otro también, y en el otro que visita también, y en el otro igual, y en el otro igual. Todos No hay os más. países. Não é mais Pero, do por que ejemplo, isso. nadie nos comentó Mas ninguém comentou que el ser humano también tiene emociones. que o ser humano também tem Y emoções. que no se descubrieron todavía las camisinhas E ainda não se descobriram as camisinhas para el dolor emocional. para a dor emocional. Por ejemplo. Por exemplo, Tampoco nos contaron também não que hay nos falaram cuestiones espirituales. que tem questões espirituais. Si el ser humano es cuerpo, la educación sexual se limitará a 3, 4 cosas. Se o ser humano é apenas corpo, então a educação sexual se limita a apenas falar de 3 ou 4 coisas. Pero si vemos al ser humano integral, Mas se vemos o ser humano como de maneira una integral, orientación sexual al niño a orientação ou a los sexual jóvenes. para a criança no comienza por la camisinha, não começa pela camisinha, comienza por la identidad que tiene el ser humano, começa pela identidade que o ser humano tem, por el valor que tiene como ser humano, el valor, pelo valor que o ser humano tem, por el respeto entre las pelo personas, respeito entre as pessoas, por las
Es decir, por una cantidad de cosas que no contempla esa educación sexual reduccionista. Tá, monte de coisas que não são contempladas nessa educação sexual reducionista. Por ejemplo, hablemos de la prevención del SIDA. Falemos então da prevenção da AIDS. El gobierno de Brasil, O governo do Brasil. ¿para qué destina sus fondos públicos para prevenir el SIDA? ¿Para qué cosa? Para que coisa ele ¿De destina qué os cosa recursos? habla el gobierno de Brasil? ¿De qué Lo cosa- desconozco, yo desconozco, Não, ele desconhece, mas de que fala o governo do Brasil pero yo ya lo adivino. para prevenir a AIDS? ¿Para qué? ¿De qué habla? Que destina os recursos? Para o quê? ¿Ah? ¿De qué? Distribución de Distribuição camisetas. de camisetas. ¿Cómo sabía yo eso? Como que eu sabia disso? Porque pasa en todos los países. Porque esto. acontece em todos os países. Así que un día fui a la Cámara de Diputados, Então, dia eu fui para a Câmara dos Deputados, allá en Chile, lá no Chile. y me dieron la oportunidad de estar con varios diputados y senadores. Então, me deram a oportunidade de estar com vários senadores e deputados. Y mi desafío al pensamiento fue lo E siguiente. meu desafio ao pensamento foi o seguinte: ¿Por qué el gobierno de Chile destina todos los fondos públicos para hablar de la camisinha? por que o governo do Chile Destina fondos destina recursos públicos para a camisinha solamente. apenas Y no habla e não fala de otras dos maneras que hay de outras prevenir el duas SIDA, maneiras que existe de prevenir a AIDS, que son la abstinencia que são a y abstinência la pareja única. e único casal. Y no, ni un peso va para eso. Nenhum dinheiro é destinado para isso. Así que comencé a hablar con ellos. Então eu comecei a falar com eles. No es democrático Não é democrático, ni pluralista nem pluralista. que si hay tres alternativas, Existem três alternativas, hablemos solamente de una. falemos apenas de uma. Piénselo acá en Brasil. Pense isso aqui a respeito do ¿Por qué Brasil. los fondos públicos son para una opción Por que os fundos públicos são apenas para uma opção? si hay tres? Se existem três. Ah, me dijeron, no, lo que pasa es falaram, esto. não queremos. La camisinha es la respuesta sanitaria. É que a camisinha é a resposta sanitária. La abstinencia y la pareja única son respuestas morales. A abstinência e o casal único são respostas morais. Por lo tanto, aquí no hablamos de eso. Aqui nós não falamos disso. Dije, no, señor, Não falei, não, señor senhor. diputado. Senhor deputado. Porque el asunto es que las tres alternativas O que acontece fueron, é que as três alternativas fueron propuestas por la Organización Mundial de la Salud, foram propostas pela Organização Mundial da Saúde, que no es una iglesia que não é uma y igreja. que no está hablando de moral. Então, não estou falando de moral, Sí, pero habla de tres mas alternativas. está falando de três alternativas. Porque entonces el gobierno de Chile destina fondos públicos solamente para una. Então, por que então o governo do Chile destina apenas recursos para uma delas? Entonces me dijeron, le vamos a explicar por qué. Então, vamos explicar para você por Porque quê. la camisinha está destinada a los grupos de alto riesgo. Porque a camisinha está destinada a Perdón, grupos de... la campaña A está, campanha está destinada a grupos de alto risco. es decir, personas sea, que trabajan con el sexo, Pessoas que trabalham com prostitutas, sexo, prostitutas, homosexuales, cosas así. homossexuais, pessoas Y dije, desse no tipo. señor, Não, senhor. porque esa campaña Porque essa campanha se da a las 3 de la tarde, acontece às 3 7 horas de da la tarde, tarde, 7 horas da están los noite, pósters en los buses. aparecem os cartazes nos ônibus. Entonces eso no va dirigido a los grupos Então, de isso alto não está riesgo, orientado va aos dirigido grupos de a alto toda la risco. población, Está orientado a toda a população. donde están los niños de 11 onde años, tem crianças de 11 anos, que le estamos diciendo que estamos dizendo que para la eles única manera que de a única practicar maneira de sexo praticar responsable sexo responsável es usando el condón. é usando camisinha. Nosotros estamos Nós estamos tiranizándolos, tiranizando. estamos colocando una dictadura del pensamiento. Estamos colocando eles na lista, na ditadura do Ustedes pensamento. están hablando de una opción Você cuando está hay falando tres. de uma opção e não de Por lo três. tanto, esto no es democrático, Portanto, isso aqui não é no es democrático, pluralista, no es pluralista. y no es e tolerante. não é tolerante. Y uno de ellos me dijo, Eu me diz- bueno, ele me ustedes saben disse, que los debates nunca terminan en nada, ¿no? Vocês sabem que os debates sempre terminam em nada, não? Pero este hombre dijo, Mas esse homem diz, estoy de acuerdo con usted. e eu concordo com você. No estoy de acuerdo con lo que usted, con algunas de las cosas que usted sostiene, Não concordo com tudo o que você está sustentando aqui, pero si hay tres alternativas, mas se existem três alternativas, hay que darle oportunidad a las tres. temos que dar a oportunidade às três. El ministro de Educación, que estaba allí, O ministro da Educação estava ali. dijo, bueno, dijo, si esto es así, Bom, se isso é assim, deberíamos considerarlo. deveríamos considerar. Le digo esto por la expresión que él tenía. E aí eu falo isso pela expressão Bueno. que ele tinha. Otro diputado dijo, esto es así, hay que darle oportunidad a las tres alternativas. Outro falou, o deputado falou, temos que dar a oportunidade às três. Pasó un mes, Passou um mês.
se hizo la votación en la Cámara de Diputados federal Foi feita a votação na Câmara. y por 44 votos contra E 39 por 44 votos contra 39, se decidió incluir las tres foi alternativas. decidido incluir as três alternativas. Y Chile es el único país Chile é que o tiene único esto país, en toda Latinoamérica Toda y en América gran Latina. parte del mundo em occidental. grande parte do mundo ocidental. Hasta hoy, esto pasó Até hace hoje. 8 Isso años. aconteceu há 8 anos atrás. Lo podemos hacer. Podemos Hay fazer. que desafiar el Temos pensamiento. que desafiar o pensamento. Porque no pudieron ir en contra de algo que es tan real. Si hay tres alternativas, ¿por qué Porque hablar não de una? fugiram em contra de algo que está na ONU. Ahora voy a decirles algo. Se podría apagar la cámara acá, ¿eh? Bueno, no, lo digo en broma. Pero no lo vaya a andar por ahí diciendo, ¿ya? Não vão no repetir isso mostremos por aí, esto. por favor. Não vão repetir isso por aí. Muchachos, Rapazes, primero le voy a contar de experiencia. primeiro vou contar para vocês a experiência. Hace unos años atrás Alguns anos atrás, hubo una ley en Bolivia, houve uma lei na se Bolívia. sancionó, Foi que sancionada los niños mayores de 12 años que as crianças maiores de 12 anos tendrían plena libertad sexual, deveriam ter plena liberdade sexual, sin ningún tipo de impedimento, sem nenhum tipo de impedimento, ni siquiera nem sequer de los padres. dos pais. 12 años. 12 anos. Se sancionó como ley. Foi sancionado como lei. Pero fue al presidente, en ese tiempo el presidente Mesa, fue David. antes de Evo Morales. Esse tempo foi levada essa lei para o presidente Mesa, que era presidente antes de Evo Morales. Y Mesa dijo, antes de promulgarlo, promulgar es el último trámite antes que la ley entre en vigencia. Então, o presidente falou, antes de Promulgarla, promulgar a lei, ya, voy a mandarla Voy a a los enviarla. diferentes cabildos de cada ciudad para escuchar a la ciudadanía. aos diferentes cabildos, que são a população Assembleias. se reunindo na cada cidade, a Assembleia da cidade. Y voy a mandar Um plebiscito nas cidades. como un Isso, plebiscito. plebiscito nas cidades. Pero no era no era para votar, Não era para votar, sino para escuchar. era para ouvir. Y mandó un grupo de diputados E enviou um grupo de deputados a la ciudad de La Paz, à la cidade capital. de La Paz, que é a capital. Asistieron 40 personas. Participaram 40 pessoas. Algunas de las personas representaban a movimientos homosexuales, Alguns otras personas- representavam o movimento LGBT, otros representaban a otros outros movimientos. representavam outros. El sí a la ley, ¿Ah? el sí a la ley ganó por 26 a 14. A aprovação aí foi ganha por 26 a 14. Luego fue a Cochabamba. Depois foi para Cochabamba. Se presentaron 30 personas a hablar. Se apresentavam apenas 30 pessoas para falar. También ganó el sí a la lei. O sim para essa lei também ganhou. Después fue a Trinidad. Depois para a Trinidad. También 30 também, personas. 30 pessoas. Y ganó el sí a la ley. E a lei foi aprovada aí também. Así que la ciudad más clave de Bolivia es Santa Cruz. Então a cidade-chave da Bolívia é Santa Cruz. Entonces vino la comisión a Santa Cruz. Então a comissão chegou lá em Santa Cruz. Y allí había un grupo de cristianos E estávamos ali um grupo de cristãos que se manifestaron en las calles. que começaram a se manifestar nas ruas. Yo estaba ahí. E eu estava aí. Entonces comenzamos a hacer tres cosas. Oramos. Então fizemos três coisas. Primeiro oramos. Salimos a la calle Saímos para as ruas. y cuando llegaron los diputados, E quando chegavam os deputados, no éramos ni 30, 40, não eram 30 nem 40. éramos 2000. Éramos 2.000. Así que arrendaron un pabellón grande, un gimnasio grande, un coliseo, Então el más grande de la ciudad. foi alugado o maior Y ahí estaban todos los diputados. ginásio da cidade, o maior. Y ahí estaban estábamos. los Os diputados. deputados estavam aí. Ay, ¿qué hacemos con O que 2000? fazemos com 2.000 pessoas? ¿Cómo hacemos para escucharles? Como fazemos para escutá-las? Y nos dieron para que 600 pudieran hablar. Então eles permitiram que 600 pudessem falar. 2 minutos cada uno. 2 minutos cada. El debate duró 12 horas sin parar. O debate durou 12 horas sem parar. Solamente pudieron hablar 376 Mas personas. apenas conseguiram falar 386 pessoas. De esas, Dessas, 71 estuvieron por el sí a la ley. 71 aprovaram sim para essa lei. 305 305 dijimos no. disseram não. Fue la única ciudad donde se dijo no. Foi a única cidade onde se Al falou otro não. día, en todos los diarios, No outro dia, em todas as decía manchetes, Santa Cruz Santa Cruz
dice no a la ley. diz não à lei. Santa Cruz se resiste a la ley Santa Cruz se resiste y aviva resiste la à lei polémica. e aumenta a polêmica. Santa Cruz rechaza la ley. Santa Cruz rejeita a lei. ¿Y sabe qué pasó? E sabe o que aconteceu? Esa ley Essa lei nunca fue promulgada nunca foi promulgada. hasta hoy. Até hoje, Universitarios, universitários tómense las calles. Eso hay que ver. saiam para as ruas, Pero tiene que saber para qué salen. mas tem que saber para que está saindo. Hoy vivimos una sociedad postmodernista. Hoje vivemos em uma sociedade pós-moderna. ¿Sabe qué significa Sabe eso? o que significa isso? Que la verdad no existe. Que a verdade não existe. ¿Quién va a decir a los demás Quem dirá aos outros cómo tienen que pensar? como devem pensar? ¿Qué son los juicios que tienen que llevar adelante? Quais são Los juicios, los valores. os valores que devem levar para ¿Qué frente? comportamientos tienen que Que tener? comportamento devemos ter? Adivine quién va a hacer. Imaginem quem deve ser. ¿Sabe? No, quién No. debe no. ¿Quién va a hacer? Quem vai fazer isso? ¿Sabe quién? Sabem quem vai fazer isso? Los que griten más fuerte. Os que gritem mais forte. Esos van a ser. Esses serão. Piensen un poquito. Pense um pouco. Puede ser un grupo muy pequeño, Pode ser um grupo muito pequeno, pero empiezan a comunicar. mas começa a comunicar. Comienzan a colocarlo en la agenda pública. Começa a colocar isso na agenda pública. Comienzan a meterse en los medios de comunicación. Começa a entrar nos meios de comunicação. Comienzan en los movimientos sociales. Começa os movimentos sociais. Esas personas, Essas pessoas, tengan o no verdad, tenham ou não a verdade, impondrán la verdad. eles vão impor a sua verdade. Ustedes son, Vocês são, entre católicos y evangélicos entre acá, católicos e evangélicos aqui, son la mayoría de la são a población. maioria da população. La pregunta es si están transformando la sociedad A pergunta é se vocês estão transformando a sociedade. o si la sociedad los está transformando a Ou se a ustedes. sociedade está transformando vocês. La pregunta es si ustedes están pasivos diciendo, bueno, alguien lo hará. A pergunta é se vocês são passivos, se estão falando alguém fará. O están desafiando las ideas Ou estão desafiando as ideias que se están levantando hoy. que estão sendo levantadas hoje. Los cristianos, Os- católicos y Os evangélicos, cristãos católicos e evangélicos tienen que salir de su pasividad. devem sair da sua passividade. Tienen que estudiar Devem estudar las as ideas, ideias, confrontarlas confrontá-las y hacer todo lo necesario e fazer tudo o que for necessário para comunicar. para comunicar. Cuando usted ve un programa de televisión, Quando você vê um programa de televisão, yo veo bastante televisión eu assisto bastante televisão porque estudio porque eu estudo. y me doy cuenta, Eu percebo, y a lo mejor ustedes no ven tanta como veo yo, e talvez você não assiste tanta y a televisão lo quanto mejor eu, no han visto este fenómeno. e você tenha observado talvez esse Pero fenômeno. quiero decirle que lo hagan ustedes o no, la Mas- mayoría de la población ve televisión. Então, assistam vocês na televisão ou não, a maior parte da população se assiste. Y por lo tanto, lo que se dice en televisión Portanto, aquilo que é dito na televisão es verdad, é verdade, aunque no lo sea, embora não seja. porque es demasiado potente ese Porque é medio. muito poderoso isso aí. Ustedes vean quiénes son sus líderes de opinión. Observem quem são os seus líderes de opinião. Y yo desconozco completamente Brasil, E eu conheço completamente desconheço o pero Brasil, conozco bien Chile. mas conheço bem o Y Chile. nuestros líderes de opinión E os nossos líderes de opinião, es la modelo que hizo el último escándalo, a modelo que fez o último escândalo, el actor o ator, o el líder de farándula, no o sé cómo líder es, da boêmia aí, y que tiene 2 o 3 horas por día para comunicar lo que él o ella piensa. e que tem 2 ou 3 horas por dia para comunicar o que ela pensa. Ustedes no tienen esa oportunidad. Vocês não têm essa oportunidade. Yo tampoco. Eu também não. A mí no me invitan a esos programas. Eu não sou convidado a esses programas. Es decir, que esos programas tienen una sola línea de pensamiento. Significa que esses programas têm apenas uma linha de pensamento. Y esa línea de pensamiento está impuesta a los demás. E essa linha de pensamento é imposta aos outros. Le están diciendo a las personas cómo tienen que pensar. Estão dizendo às pessoas como devem pensar. Y usted va a ver que hay un foro con 5 personas en Você verá televisión um fórum na televisão com 5 pessoas y los 5 piensan e igual. os 5 pensam do mesmo jeito. Claro, no piensan igual con respecto a cosas superficiales. Não pensam do mesmo jeito a respeito de coisas que são supérfluas, Pero superficiais. sí piensan igual, por ejemplo, con respecto a la promiscuidad, Mas pensam do mesmo jeito a respeito da promiscuidade, con respecto a la homosexualidad, respeito da con homossexualidade, respecto al aborto, de respeito do con aborto, respecto a la droga. respeito à droga. Muy parecido.
muito parecido. Y tú puedes ver, y tú dices, pero aquí no hay una voz discordante, alguien que le haga el peso. Aqui você observa isso e vê que não tem ninguém que possa discordar deles. Y los valores que se están transmitiendo son malos. Y Son los valores malos, que son malos, son malos. Estão sendo transmitidos são ruins, são ruins, são ruins. Pero con eso no cambiamos nada. Mas com isso não mudou nada. Se você Me dijeron me dissera que a un grupo de pastores evangélicos, que grupo de pastores evangélicos yo no sé si, me dijeron que esto es verdad. me falaram que isso é verdade. Llamaron a un grupo, los de la red O Globo. Da rede O Globo. ao Globo, não? Los Chamou llamaron. grupo de pastores. É Foram verdade? chamados. É verdade. A mí me dijeron, fue hace como un año y medio, 2 Há años. ano e meio atrás me falaram Vieron el crecimiento, por ejemplo, que hay de los isso. evangélicos. Vejam o crescimento que estão tendo os evangélicos. Y dijeron, E falaram. díganos, ¿qué cosas malas tenemos en televisión? E falaram, quais são as coisas ruins que nós temos na televisão? Los pastores sacaron la lista. Os pastores mostraram uma lista. Las novelas, Las novelas. que todo puro sexo, violencia, Sexo, violência. lo superfluo, lo superficial. Tudo que é superficial. Entonces los de O Globo le dijeron a los pastores, bueno, muy bien, ok, entonces, ¿nos podrían dar algunos de los programas que ustedes creen que los cristianos evangélicos verían? Então falaram, olha, poderiam vocês nos dar alguns programas que vocês acreditam que os evangélicos assistiriam? No, nosotros estamos diciendo lo que está mal. Não, não estamos falando aquilo que está ruim. Sí, está sí, errado. pero ahora No. entonces, ¿por qué Mas ustedes então, no nos ¿por qué no nos proponen y no proponen? hacen programas que los demás, Y ese hacen- grupo de evangélicos que ustedes representan, Fazem los verían? programas que os evangélicos que você representa possam assistir. No es criticar solamente. Não, Não é decir esto não é está mal. apenas criticar. Nosotros vamos a tener que proponer cosas concretas. Nós devemos propor coisas concretas. Por lo tanto, Portanto, ustedes van a ser, vocês serão. ni sé qué carreras tenemos Eu não sei aquí. quais são as carreiras que estão representadas Tenemos aqui. por el lado de la medicina, algunos aquí, Temos aqui alguém da medicina, área de enfermería, medicina, cosas así. ¿Sí? ¿Enfermería? enfermeria, Ujú. Muy bien. Tenemos por el lado del derecho, direito, muy bien. Arquitectura, tenemos por ahí. arquitetura, O pedagogía, pedagogia, algunos, pedagogía. Muy bien. Periodismo, ¿hay algunos? jornalismo, Sí, perfecto. ¿Qué otra? ¿Psicólogo? ¿Psicología? psicologia. ¿Psicología hay alguno? ¿No? ¿Sí, allá? ¿Psiquiatra? Psiquiatra. ¿Ah? Muy bien. A ver, díganme ustedes algunas carreras que están haciendo. Menciona aí algumas carreiras. Servicio social. Wow. Sí. Artes visuales. Visuais. Turismo. Turismo. ¿Tú? Servicio social. Música. Música. Biologia. Biología. Odontología. Ah, me gustan los odontólogos. Ah, eu gosto muito dos odontólogos. No ir al odontólogo. Ah, não, eu gosto de ir lá. No, me gusta por otra cosa. Eu gosto de Ya le por voy a outras comentar. razões. Ok. Mientras que tiene la boca, sabes que Dios te ama, Ai, Deus te ama. que Él tiene un plan para ti. Ele tem um plano para vocês. Sí. ¿Quieres hacerte cristiano? Você quer ser cristão? Ah, ¿no? No. Es brincadera, no. Pero siempre que alguien me dice dentista, yo pienso, ay, bueno. Entonces el asunto es, ustedes Então, vocês pueden hacer su carrera como quieran hacerla. podem fazer a carreira do jeito que vocês quiserem. O ustedes pueden convertirse en algo que se llama ser sal y luz de una sociedad. Ou vocês podem virar sal e luz da sociedade. Ustedes pueden producir un cambio en esta sociedad. Vocês podem produzir uma mudança nessa sociedade. Ustedes solos no, Vocês sozinhos não. pero ustedes pueden ser el comienzo Mas você pode ser de una início gran línea de de uma pensamiento. grande linha de pensamento. Estas universidades Essas faculdades tendrán que ser desafiadas en su pensamiento humanista. deverá ser desafiado o seu pensamento humanista. ¿Y quiénes lo pueden hacer? E quem pode fazer isso? Son ustedes. São vocês. Ustedes son los profesionales Vocês são os profissionais. que van a estar en esta sociedad Que mañana. estarão nessa sociedade amanhã. Y ustedes son los que van
a encontrarse con situaciones Você se encontrará com situações donde tendrá que prevalecer los principios de Dios. onde deverão prevalecer os princípios de Deus. Mire, yo no conozco tanto el Brasil, Sabe, eu não pero conheço me muito o dicen Brasil, que hay un poquito de corrupción en este país. mas disse que nesse país tem um pouco de corrupção. Um pouquinho. ¿Será que ustedes pueden cambiar eso? Será que você pode mudar isso? Bueno, tendrán que cambiarlo primero a través de sus propias vidas. Mas isso deverá ser mudado através primeiro da sua própria Porque vida. uno no le puede pedir a otro que no sea corrupto si uno practica las pequeñas corrupciones. A gente não pode pedir para outros respeito à corrupção se a gente não consegue vencer suas pequenas corrupções. ¿No? Empezamos con las cosas pequeñas, Começamos pelas coisas menores, pequenas. cuando no copiamos los exámenes, Quando nós não colamos, cuando no nos quedamos con pequeños dineros que no nos pertenecen. quando não ficamos com dinheiro que não pertence. Pouco. Empezamos Aí começamos. y vamos creando una conciencia Vamos criando uma consciência de cambio de una sociedad. de mudança na sociedade. Voy a terminar. Ustedes saben que Chile Vocês sabem que o Chile es un país con muchos defectos, é um país com muitos defeitos. pero les voy a decir la institución más confiable de Chile. Vou indicar para você a instituição mais confiável do Y les Chile. voy a dar 3 Daré oportunidades 3 oportunidades para que ustedes me digan cuál piensan que podría ser la institución. Allí tenemos la iglesia, las universidades, el poder legislativo, los jueces, la iglesia, los medios de comunicación. ¿Qué es la institución más confiable que hay mais confiável. en Tem Chile? 3 oportunidades. ¿Ya? Dígame. No importa si no Não acierta, importa se não acerta, mas pero qual que você acha que é a mais confiável? ¿cuál puede ser? Qual será? ¿La iglesia? No. Não. ¿Cuál? ¿Eh? La universidad. No, tampoco. ¿La cuál? Los políticos. No. Los medios de comunicación. No. ¿Cuál? La educación. No. ¿Sabe cuál es? Tá, qual que é? La policía. A polícia. Es la institución más confiable que hay en Qual- Chile. A mais confiável que há no Chile. ¿Es aquí igual? Aqui é igual? Esa policía se formó hace muchos años atrás en base a principios. Essa polícia foi formada há muitos anos atrás baseada em princípios. Y aunque tengamos un poder judicial que es una porquería, E embora tenhamos um poder judiciário que é uma porcaria, y aunque tengamos senadores y diputados que son ladrones, e tenhamos senadores e deputados que são ladrões, la policía a polícia es considerada la é considerada uma institución instituição más confiable mais confiável en un país no latinoamericano. país latino-americano. Podemos lograrlo en cada institución. Podemos conseguir isso em cada instituição. Si hay cristianos Se que há levantan cristãos los que principios de Dios levantam os fuerte. princípios de Deus. Mañana seguimos. Amanhã continuamos. Eu creio que Manu vão ligar para a galera. Gente, quantos gostaram? Eu quero pedir algo para vocês. Convide 10.000 pessoas amanhã. Amém? Convide uma multidão para ouvir o Dr. Ricardo. É um presente para nós, né? Através do professor Rodrigo Tapia. E Deus viabilizou essa oportunidade de nós ouvirmos esse nível que nós, crentes, cristãos, precisávamos estar ouvindo hoje. Ok? Então amanhã, às 5 da tarde, não vai ser aqui. Então, Ivan.